enrolar muito aqui não, eu vou trazer já de cara a primeira palestrante, que tem muita coisa para trazer. Ela vai falar sobre Open Finance e Bank as Service, ou seja, banco, finanças como serviço. É a Marilyn Han, que é cofundadora do Bankly, plataforma de tecnologia financeira, e ela atualmente ocupa a posição de Chief Revenue Officer, chique, né? Aquela importante mesmo, CRO, isso mesmo. Ela possui experiências anteriores em empresas como a Mambo, a Stone e a ExxonMobil. Ela é economista pela UFSC, lá em Santa Catarina, com MBA executivo na Copiade, no Rio de Janeiro, meu estado, minha cidade, e gestão e cursos de extensão em negócios pelo MIT, nos Estados Unidos, e é Business School, super qualificada, entende muito do negócio, e você e eu vamos aprender muito agora com ela. Então, Marilyn, vem para cá, vamos lá, vamos falar aqui um pouquinho com esse público maravilhoso que está aqui assistindo a gente. Bem-vinda. Tudo bom, Paulo? Prazer. Seja bem-vinda. Obrigada. Vou deixar aqui você, daqui a pouco eu volto para fazer as perguntas. Ó, combinado. Interativo, gente. Então, coloca aqui pergunta, manda pergunta, porque ao final da palestra a gente vai interagir, eu vou estar de volta aqui no palco com a Marilyn para a gente interagir com vocês. Obrigado. Perfeito. Obrigada, Paulo. Obrigada pela introdução. Bom dia, pessoal. Super prazer estar aqui mais uma vez na casa da Abraão Filho. Não é minha primeira vez na casa, é segunda live aqui com o time. Estou super honrada de ser a primeira palestrante e poder falar de um tema que eu adoro, que eu sou apaixonada, que é Open Finance e Banking as a Service. Bom, Paulo já falou um pouco, né? Eu sou fundadora do Bankly, é uma plataforma de Banking as a Service que nasce em 2020 numa iniciativa de intraempreendedorismo dentro de uma empresa de meios de pagamento já existente. A gente acreditou muito no potencial de mercado, nas demandas de infraestrutura, né, que a gente já estava recebendo naquele momento, e num movimento no exterior que a gente já estava vendo de Banking as a Service. E optamos por pivotar a estratégia através de Banking as a Service. Hoje, nós somos uma das maiores plataformas de BaaS da América Latina, com 140 parceiros já plugados e crescendo mês a mês. E gostaria de falar que, em dezembro de 2022, a gente anunciou um fato relevante. Fomos adquiridos em 100% pelo Banco BV, Banco Votorantim. A gente está só esperando aí a aprovação dos órgãos reguladores. Mais uma notícia super legal que eu queria dar aí para todos vocês. E o que essa notícia tem a ver com a palestra de hoje? Bom, a gente já chega lá. Bom, vamos falar um pouquinho de Banking as a Service e Open Finance. Eu tenho certeza que vocês achavam que eu ia vir aqui tentar convencê-los de que você ia comprar o seu próximo carro, ia financiar o seu próximo carro no aplicativo de delivery. Ou que em meio ao checkout daquela plataforma de e-commerce, em meio a blusinhas, a sapatos, você ia contratar um seguro de vida. Brincadeiras à parte, eu vim aqui hoje, pessoal, mostrar que Banking as a Service e Open Finance tem muito mais potencial do que vocês andam vendo por aí. Mas para fazer esse exercício de futurologia, que sempre vem quando a gente está falando tanto de Open Finance quanto de Banking as a Service, para a gente entender para onde que a gente está indo, a gente precisa entender de onde viemos. Então, queria começar a minha palestra falando um pouquinho de história. Vamos voltar ali para mais ou menos 2008, crise do subprime. A gente vê uma desconfiança enorme no mercado financeiro, os bancos tradicionais correndo para se adequarem às novas diretrizes regulatórias, novas diretrizes tecnológicas. A gente vê o surgimento muito forte de um mercado consumidor importante, que são os millennials, provendo experiências mais digitais e menos burocráticas, e, ao mesmo tempo, o barateamento de novas tecnologias e o surgimento do que a gente chama de API Economy. Tudo isso, todas essas variáveis, foram extremamente importantes para que a gente visse surgindo um novo player no setor, as fintechs. No Brasil, esse movimento ficou ainda mais exponencial. A gente tem uma população extremamente diversa, o índice de satisfação dos usuários brasileiros em relação a serviços financeiros hoje, ele é historicamente mais baixo comparado a outros setores da economia, e uma demanda muito grande por produtos de nicho, microcréditos, seguro, entre outros. O surgimento das fintechs, ela caracteriza um movimento que a gente chama de unbundling, ou seja,
né, na tradução literal, a desagregação. Ela significa a quebra do modelo de oferta de serviços financeiros, como a gente estava vivenciando até hoje, para ver um setor um pouco mais pulverizado, com novos entrantes, com uma oferta pulverizada. E um modelo muito diferente, né, do tradicional. Antes a gente ia na agência, tinha que abrir a conta fisicamente, demandar ali do nosso gerente de banco todos os outros produtos, serviços financeiros que a gente ia consumir. Essas fintechs, elas ocupam um espaço bastante importante no mercado. A gente está falando de uma experiência muito menos burocrática, mais digital. E, obviamente, que esse produto ele começa a sair do MVP para escalar. Ao mesmo tempo, outras fintechs começam a surgir nesse setor. Ou seja, a gente vê um aumento massivo desses players. O que, de alguma forma, acaba demandando maior infraestrutura e um framework regulatório mais forte. Dessa forma, a gente vê surgindo um novo modelo de negócio no mercado, que é o Banking as a Service. O que é o Banking as a Service? Nada mais é do que a quebra da jornada que você hoje, consumidor, tem ao comprar, ao adquirir serviços financeiros em várias etapas e transformando cada uma dessas jornadas, cada um desses produtos em APIs. Imagina, pessoal, se todas as fintechs que surgiram entre 2008 e mais ou menos 2015 precisassem pedir uma licença bancária, precisassem de infraestrutura, trabalho em nuvem, precisassem de novos colaboradores especializados em compliance, toda a expertise. Provavelmente elas iam perder o time to market. Então, os players de Banking as a Service, eles surgem exatamente para isso. Prover essa infraestrutura tecnológica e regulatória para que essas fintechs, muito focadas na experiência do usuário, possam acelerar o seu time to market. O Banking as a Service, ele diminui risco sistêmico. Ele centraliza a infraestrutura regulatória e bancária. E aí, o que acontece? Não apenas essas fintechs, mas também outras empresas começam a se aproveitar dessa nova infraestrutura. A gente vem passando nos últimos 10 anos um movimento muito forte de transformação digital em várias indústrias. Não só no mercado de serviços financeiros, mas em todas as indústrias, saúde, educação, logística, entre outras. Esse consumo da indústria tradicional dentro do mercado dos serviços financeiros, ele dá origem a um outro movimento que eu queria ressaltar para vocês, que é de Embedded Finance, que nada mais é do que plataformas e empresas já existentes, com jornadas já existentes, agregando serviços financeiros para gerar novas linhas de receita, maximizar ali a eficiência operacional, enfim, gerar valor para o cliente final dentro das suas jornadas. Bom, tem um caso de uso que eu particularmente gosto muito, que está com a gente ali no Bankly, que eu trouxe para exemplificar exatamente o que eu estou falando aqui. Todos vocês conhecem uma empresa super famosa, uma das maiores concessionárias do país, empresa centenária chamada Energisa. A Energisa tinha um tema, um problema muito específico. Grande parte dos seus clientes finais, mais ou menos 65% dos consumidores de energia do seu público, ainda pagavam o seu boleto, a sua fatura de energia em lotéricas. Quando a gente teve a pandemia, o que aconteceu? Muitas dessas lotéricas fecharam. E essas pessoas elas ficaram sem alternativas para o pagamento da fatura de energia. O que a Energisa notou? Bom, tem uma base aqui de milhões de consumidores. E se esse cliente não paga hoje o seu boleto em algum canal digital, mas sim na lotérica, provavelmente ele não tem acesso ao banco. E muito menos a bancos digitais. Então, por que não fazer minha própria fintech e levar serviços financeiros para esse público? E foi isso que a Energisa fez através da sua fintech, a Volts. Mas isso não foi tudo, pessoal.
a Volts acabou descobrindo uma série de outras oportunidades dentro da cadeia de pagamento especialmente complexa que a estrutura de energia hoje tem no Brasil. E hoje faz vários outros produtos, como, por exemplo, antecipação de recebíveis para os fornecedores da Energisa, entre outros. Acho que o caso mais emblemático aqui é do caso da Vila Restauração, que é uma vila ribeirinha, no Acre, que não tinha nem energia e nem acesso a serviços financeiros. Só para vocês terem uma ideia, a população da Vila Restauração, toda semana, escolhia uma pessoa para que fosse até a cidade mais próxima, 10 horas de canoa, para que pudesse fazer ali os serviços financeiros de toda a comunidade local. A Energisa levou não só energia, mas também internet e a Fintech Volts para essa comunidade que hoje consegue não só fazer as suas compras, fazer compras pela internet, mas ter acesso a N outros produtos que antes ela não tinha. Num país como o nosso, que é super difícil de pulverizar a educação, imaginem essas pessoas tendo acesso a cursos digitais, a cursos online, enfim, conhecendo um pouco o mundo fora ali, de fato, né, do seu ecossistema. Mas aí vocês imaginem essa comunidade da Vila Restauração, já com conta digital, já com o seu cartão, mas, não sei, ela contrata a pessoa ali contrata um curso online, gostou muito, né, quer continuar a sua educação e gostaria, não sei, de fazer uma faculdade online. Para fazer a faculdade, hoje ela não tem capital. Então, ela precisa de um crédito imediato para conseguir contratar aquela bolsa, né, ou aquele curso da faculdade. Pensem nessa pessoa sem histórico algum, em termos de serviços financeiros, sem histórico algum para que qualquer banco possa ter a confiabilidade de ceder o crédito. A gente agora está falando da mágica do Open Finance. O Open Finance ele vem com esse intuito. Ele busca os dados, ele nada mais é do que o compartilhamento de dados e serviços de clientes entre instituições financeiras por meio da integração de seus respectivos sistemas. E quem autoriza o compartilhamento desses dados nada mais é do que o consumidor final. O Open Finance, pessoal, ele não significa apenas o compartilhamento de dados bancários. Ele quer dizer também o compartilhamento de todos os seus dados, de todos os seus ecossistemas. Pode ser daquela plataforma de streaming, pode ser daquele e-commerce que você está muito acostumado a comprar, mas, não sei, de repente não tem cartão e paga em boleto. Enfim, o Open Finance, ele ajuda as instituições a consolidarem o seu histórico financeiro para dar mais segurança para proverem produtos mais especializados para esse consumidor. Junto com o Pix, Real Digital, o Open Finance ele faz parte de uma agenda estratégica de inovação e descentralização das ofertas do Banco Central, tornando o sistema muito mais burocrático, com ofertas mais customizadas, mais baratas, mais competitivas, não só para o consumidor final, para a pessoa física que está ali na ponta, mas vamos pensar também nas empresas, pequenas e médias empresas que hoje não têm um histórico financeiro adequado para poderem contratar os produtos, né, para alavancar suas vendas, para alavancar aí o seu negócio. O Open Finance, ele traz um novo movimento. Lembram que eu estava falando do unbundling? Que é a segregação dos serviços financeiros dessa oferta. Então, o Open Finance ele traz para a gente um novo movimento chamado de rebundling, ou seja, a agregação de uma forma mais especializada com vários agentes de mercado, com várias ofertas. Ou seja, a gente sai de um mundo, pessoal, a gente sai de uma jornada extremamente tradicional da economia, em que a única jornada que você, consumidor final, conhece é ir até uma agência física, fazer ali seu processo de abertura de conta, pedir os seus produtos financeiros, né, seja um cartão, para um mundo de unbundling, em que a gente tem uma segregação desses serviços, surgimento de várias fintechs, o surgimento de vários players desse mercado hiper especializados em termos de seguro, em termos de crédito, e agora a gente vê de novo um movimento de unificação, de agregação.
Poxa, Mari, vou ter ali 20 aplicativos para contratar os produtos que eu quero contratar? Não necessariamente. Com Open Finance, você consegue habilitar os seus dados por meio de um único canal e fazer a contratação de alguns serviços financeiros de vários players do setor, com ofertas mais competitivas, especializados. Então, lembram que eu comentei que o Banking as a Service e o Open Finance eram muito mais do que comprar seguros no aplicativo de delivery? E como é que esses players de mercado, né, como é que eles chegam a nichos específicos, continuam escalando através de plataformas já existentes com esses novos produtos para esses novos nichos, através desses novos canais de distribuição? Quando a gente fala de Open Finance e Banking as a Service, acho que a primeira coisa que vem à mente são os bancos digitais para pessoas físicas. A gente pensa muito ali, né, no Nubank, no PicPay. A gente pensa nessa jornada específica de contratação de serviços financeiros. Mas a minha provocação é pensarmos em jornadas não lineares, não óbvias da economia. Cadeias de pagamento complexas, como as cadeias de saúde, de logística, da educação. Quando a gente olha, por exemplo, para o setor de saúde, é um setor bastante complexo, né, com diversos agentes que vão receber valores em determinados momentos da cadeia. Um setor com diversas dificuldades, né, em relação à fraude, congestão de contratos complexa, pouco digital, principalmente, né, no que diz respeito ali ao fluxo, né, dos documentos, ao fluxo de contratações. Então, imaginem que interessante se a gente pudesse digitalizar as jornadas através de Banking as a Service e Open Finance dentro desse setor. Imaginem essa situação. Uma pessoa sem plano de saúde, tendo que realizar uma cirurgia de emergência na família e podendo receber a aprovação desse crédito na recepção do hospital. Essa informação de que a pessoa não tem plano de saúde sendo utilizada pelas próprias operadoras para que elas mesmas possam fazer oferta para esse consumidor e sua família. Os casos de uso são diversos, pessoal. O que a gente pode esperar desses próximos tempos? O que a gente pode esperar de tanta inovação que está vindo ali para nós, enquanto agentes de mercado, enquanto clientes finais? Bom, acho que primeiro uma alta especialização dos agentes, players muito especializados em relação a cada nicho de mercado e mais liberdade para escolha para o consumidor. Óbvio, quando você tem N ofertas com N preços e que mais cabem naquele momento da sua vida, naquela situação que você está contratando, melhor. Sistema mais dinâmico e pulverizado, dados real-time. Ou seja, o API Economy ele traz isso para a gente, né? Dados reais da economia, para que a gente possa utilizar dessa inteligência de dados para, de novo, fazer novas ofertas, fazer ofertas mais rápidas e mais customizadas. E um mundo mais conectado, com menos fricção, com jornadas interconectadas da nossa vida a cada momento. Bom, a gente ainda tem um longo caminho pela frente, e muitas pessoas sempre me perguntam se ainda há espaço para novos entrantes no mercado. Para responder essa pergunta, eu queria compartilhar alguns dados aqui para vocês. Assim como os moradores da Vila Restauração, mais de 1,6 bilhões de pessoas hoje não têm acesso a produtos financeiros. Não têm acesso a conta, não têm acesso a cartão, não sabem o que é um banco. Olha o tamanho da oportunidade. Mais de 100 milhões de pessoas no mundo ainda recebem pagamento, benefícios do governo, pensões, etc., através de dinheiro, não através de canais digitais. Essas pessoas estão perdendo a oportunidade de estarem inseridas dentro de um ecossistema, de gerarem dados, de talvez pegarem um crédito em algum momento da vida, terem oportunidade de contratar produtos de educação, produtos de saúde. Então, ao mesmo tempo que o Banking as a Service, ele faz com que essa oferta, de alguma forma, ela consiga chegar a lugares onde muitas vezes os bancos tradicionais não conseguem chegar, o Open Finance complementa tudo isso através da riqueza dos dados, fazendo com que esse consumidor consiga receber as ofertas certas, na hora certa,
de forma justa. Pessoal, ainda tem um longo caminho aqui na nossa agenda de inovação. É uma agenda bastante extensa do Banco Central. A gente ainda vai falar muito de tokenização, de real digital, enfim, uma série de outras novidades. O meu convite aqui fica para que todos os agentes de mercado, a gente continua tendo esse desafio de resolver problemas da economia real com tecnologia e inovação. É isso. Obrigada. Marlene, muito legal, muito bom mesmo que a gente viu aqui agora. Eu aprendi muito e fica sempre, eu acho que a mensagem de que a tecnologia, a inovação, até mesmo no mercado financeiro, que muita gente vê às vezes como algo muito distante da população, ao contrário, traz o conhecimento e traz a possibilidade de pessoas mais carentes, com maior dificuldade, se integrarem, interagirem com esse mercado que às vezes elas estavam totalmente excluídas, né? Então, o Open Finance, né, o Banking as a Service, toda essa inovação no mercado financeiro está inserindo no mundo digital e no mundo da bancarização pessoas que antigamente estavam excluídas, né? Perfeito, Paulo. Acho que quando a gente fala de acesso a serviços financeiros, né, de inclusão, a gente não está falando só de acesso, a gente está falando de qualidade, de oferta com qualidade, né? Eu acho que tanto o Banking as a Service quanto o Open Finance, ele trazem muito essa proposta de valor. Poxa, eu vou conversar com você, consumidor final, tentar entender qual que é a sua demanda e formatar algo na linha para que seja justo, transparente, né, e competitivo. Na questão da privacidade, né? Hoje, com a internet, com o celular, com todos esses dados nossos que estão circulando nas redes sociais e tudo mais, tem sempre uma preocupação da população com a privacidade. Como é que fica essa integração do Open Finance e do Banking as a Service? Como é que isso pode impactar a segurança, a privacidade dos dados financeiros dos usuários? Perfeito, Paulo. Não, excelente pergunta, pessoal. Eu acho que o Open Finance, ele nada mais é do que um conjunto de protocolos para que as instituições elas possam, de forma muito segura, compartilharem os dados, né? Então, quando a gente olha para o cliente final olha o Open Finance e fala, poxa, eu vou ali compartilhar meus dados, eu vou dar o aceite para o compartilhamento de dados. Mas a gente aqui, né, nós instituições reguladas, os bancos, as fintechs, nós temos uma série de compromissos, né, regulatórios com o Banco Central em termos de como que a gente vai manusear esses dados, né? Ou seja, o Open Finance ele visa justamente proteger o consumidor nesse sentido. Está totalmente em compliance ali com as diretrizes de LGPD. Legal. A gente tem visto muitas startups, fintechs, né? A gente está aqui falando, você, fundadora, aqui na Abrão Filho, tudo isso. Mas como é que as instituições financeiras mais tradicionais também podem se beneficiar do Open Finance? Como é que isso integra também com as maiores, com as grandes corporações? Como é que elas podem se beneficiar também? Legal, legal. Quando a gente está falando dos bancos tradicionais, né, nem sempre o banco tradicional ele tem a mesma velocidade de lançamento de produto que uma fintech. E o Open Finance, ele traz muito essa sensibilidade para o banco tradicional. Poxa, o que o teu cliente está precisando? Se ele está sempre em cheque especial, será que ele não está precisando de uma linha de crédito, né? E muitas vezes os bancos tradicionais têm um pouco de dificuldade de lançar produtos muito especializados. Aí entra, né, a cooperação com as fintechs. As fintechs geralmente conversam com públicos muito específicos, têm ofertas muito, a gente fala da alta customização, né? Estou falando com um público muito específico aqui, seja ele um PME, seja ele uma pessoa física. Então, acho que é muito legal os bancos tradicionais hoje aproveitarem não só dessa qualidade de dados, mas também de cooperações com fintechs para agilizar e atuarem como canais de distribuição desses produtos e conseguirem ofertar ali o que o cliente final está pedindo. Ou seja, no final é ganha, 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 né? Ganha, ganha, ganha. Ganha a instituição, ganha os empreendedores, as startups, Perfeito. mas ganha também o consumidor, o cliente. Perfeito, né? perfeito. E o pessoal está pedindo para você falar um pouquinho mais sobre a Bankly, né? O que é? É um sistema financeiro? É um banco digital? Né? Explica um pouquinho mais sobre a empresa, o que vocês
são, né? Perfeito, Paulo. Bom, o Banking ele é uma instituição de pagamento, nós somos uma instituição regulada, autorizada aí pelo Banco Central, fomos uma das primeiras plataformas de Banking as a Service com licença no Brasil a operar. E hoje a gente oferece, pessoal, um portfólio de produtos, seja onboarding, seja emissão de cartão, débito, crédito, Pix, TED, boleto, enfim. Temos aí um portfólio gigante. Nossos principais clientes são consumidores desse portfólio, são empresas desde fintechs que querem lançar um banco, a conta digital, até empresas, né, da indústria tradicional, como eu bem comentei aqui, né, os exemplos que a gente falou, que querem agregar serviços financeiros às suas jornadas, né? Como bem comentei, a gente teve o maior prazer, né, de anunciar o fato relevante agora em dezembro, fomos adquiridos pelo Banco Votorantim. Estamos ainda esperando o ok dos órgãos reguladores, mas acho que é muito que a gente falou do ganha-ganha-ganha, né, Paulo? Acho que a gente acredita muito que a robustez tecnológica do Bankley, junto à expertise do Banco Votorantim, com produtos de crédito seguro, vão potencializar ainda mais essa nossa oferta de serviços financeiros para o mercado. Muito bom. E as empresas também que não são do setor financeiro também podem se beneficiar desse novo mercado, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que a gente viu, Paulo, até 2021, mais ou menos, um movimento de novas fintechs, muitos neobancos na economia. Acho que esse cenário macroeconômico que a gente está vivendo, né, altas taxas de juros e um pouco da escassez de capital, fizeram com que esses projetos de neobanco eles recuassem um pouco, mas, ao mesmo tempo, que a gente vê são empresas da economia tradicional buscando eficiência, buscando novas linhas de receita através das suas APIs. Então, poxa, muitas vezes elas viram sua própria fintech, né? Elas têm produtos contratados em outros bancos, não têm uma gestão customizada, né, desses produtos em outros bancos, querem consumir serviços financeiros de um Banking as a Service justamente para compor ali a sua cesta de soluções né, dentro do seu próprio ecossistema. Então, a gente falou aqui, né, cadeias de pagamento muito, muito complexas, né, como da saúde, energia, educação. Como é que eu consigo olhar para o Banking as a Service nessa cadeia de pagamento dentro do meu ecossistema e não só dialogando com o meu consumidor final? Né? Legal. O pessoal está preocupado também, né? A gente falou sobre a questão dos dados, né? Sobre proteção aos dados, mas o pessoal também está preocupado sobre spam, né? Então, é uma porta aberta para spam, mas antes de você responder, vou deixar aqui para o pessoal que está assistindo a gente, faça a sua pergunta, aqui é interativo mesmo, aqui a gente está já numa sessão de perguntas e respostas, então você que está assistindo a gente, pode colocar a sua pergunta aqui também, que vai ao ar, e a Marilyn aqui vai responder. Então, Marilyn, spam, isso é um risco, é realmente uma porta aberta ou não é uma preocupação? É um risco, sempre é, né, Paulo? As inovações, elas trazem esse desafio para a gente, né, pessoal? Acho que sempre quando a gente lança um produto novo, também tem um mau uso do produto. É inevitável, é inevitável. Cabe a nós, agentes de mercado, termos, né, as diretrizes de segurança, as ferramentas corretas de segurança para poder deixar o cliente final mais seguro, né? Eu acho que nessa hora, Paulo, acho que o cuidado, né, nunca é demasiado, né? Poxa, confio no meu banco, confio na minha instituição, mas sempre dou uma olhadinha ali, recebo um e-mail, recebo uma oferta, deixa eu ver se é realmente o canal digital que esse banco está acostumado a me mandar mensagem, né? Poxa, receber um e-mail, como é que é esse e-mail? Então, acho que também cabe muita responsabilidade pessoal do consumidor final, né? A gente viu com o Pix, muitas novas fraudes acontecendo, né? E por mais que os bancos, pessoal, por mais que as instituições, o Banco Central faça de tudo para mitigar através do regulatório, o consumidor final ele também tem que estar muito atento ao que ele está recebendo, tem que estar mais esperto, sim, né? Então, acho que a mesma diretriz vale para essa pergunta aqui, para o Open Finance. Poxa, está recebendo uma oferta, clica lá, né, e já aceita. Deixa eu tentar ver se veio pelo canal digital oficial do banco que está me fazendo essa oferta. Até se você receber por e-mail, mas entra no site, entra no aplicativo, Exatamente. Ver se isso é verdade, né? Exatamente. Não acessa o link direto ali. Perfeito. E é legal também que as próprias instituições financeiras, elas não têm a obrigação, mas a gente vê aqui hoje, né, um exemplo concreto da Abrão Filho promovendo justamente conhecimento.
Né? Então, fazendo com que a população ela fique cada vez mais informada e qualificada para não cair em golpes, não cair... Né? Aqui é um dia inteiro, 2 dias de evento, que não é só nisso, mas a gente acaba falando sobre isso e trazendo também mais informações para a população. Né? Então, isso é muito bacana, é muito importante esse papel. E aí, uma empresa, para ter acesso ao Open Finance, ela precisa estar registrada no Banco Central? Como é que é isso? Ela pode, ou chega lá, já vai acessando, se eu criar um aplicativo hoje, ou um site, uma empresa, já tem acesso? Não, né? Não, pessoal, realmente você tem que estar... não digo registrada, você tem que ter uma licença no Banco Central, né, ser uma instituição autorizada pelo Banco Central, regulada, para ter acesso à plataforma Open Finance. Óbvio, existem hoje, né, principalmente alguns tipos de produto que, inclusive, nós, Banking as a Service, estamos ofertando para que os nossos parceiros, os novos bancos digitais, ou quem queira ofertar uma experiência de Embedded Finance, também possa consumir e prover o Open Finance. Né? A gente vê ali o próprio iniciador de pagamento, né, do Pix. Então, existem aí algumas ferramentas. Mas a gente tem uma responsabilidade muito grande em relação ao Open Finance de cumprir todo esse cronograma regulatório do Banco Central e está ali cadastrado como uma instituição autorizada a operar. Tá? Ou seja, tem todo um arcabouço legal. Exatamente. Banco Central, CVM, talvez? Não. Não, CVM não, Paulo. Chega ali a campo do Banco Central mesmo. Legal, exatamente. Legal. Protocolos de segurança que a gente precisa respeitar, né? Tem todo um roadmap que as instituições elas estão comprometidas, que elas precisam seguir ali conforme o roadmap do próprio Banco Central. Legal. E é bem feito, né? Não, ou tem burocracia demais também, tem algo que poderia ser mais fácil. Olha, assim, trabalho... Se eu falar burocracia, acho que o pessoal... eu acho que, assim, o Banco Central acho que tem uma coisa muito legal, que ele dialoga muito com os agentes de mercado, né, pessoal? Mas, realmente, é bastante trabalho. A gente tem bastante trabalho em termos de infraestrutura, de expertise, né, do produto, e até, como você bem comentou, né, Paulo, do próprio education. O que a gente, né... Veja, o Bank tem hoje 140 parceiros, então a gente precisa... Realmente, são 140 agentes que não necessariamente têm o mesmo nível de conhecimento da regulação que a gente, né? Então, tem o education forte ali, não só para a ponta final, quanto também para esses clientes nossos. Né? E é sempre esse equilíbrio, né? Como é que você equilibra uma legislação, um rigor para evitar fraude, evitar aproveitadores, como também não engessar demais e evitar a inovação, né? Então, isso é sempre um desafio, né? É sempre o nosso desafio, né? Misto de uma excelente experiência do usuário, com menos fricção possível e, ao mesmo tempo, com segurança. Né? Então... Como é que o pessoal que está em casa consegue conferir se o banco cumpre com as diretrizes do Open Finance? Se eu, como consumidor ou como cliente, como é que eu posso fazer isso? Perfeito. Pessoal, vocês podem ir até o próprio site do Banco Central, né, as instituições habilitadas ali no Open Finance. É importante reiterar que todas as instituições reguladas e autorizadas pelo Banco Central, elas devem obrigatoriamente cumprir o roadmap do Banco Central, tá? Então, não é uma coisa que o banco escolhe ou não, mas vocês sempre podem se informar diretamente na fonte, que é o próprio site do Banco Central. Tá? Legal. Então, assim, o Banco Central ele tem lá um cadastro que é público e que as pessoas podem ir lá e conferir. Então, assim, é bom quando chega uma fintech nova, alguma coisa nova, ou pelo menos um e-mail, uma oferta, uma propaganda. Se você não tem segurança, se você nunca ouviu falar, você tem lá o Banco Central como fonte de informação para garantir que ela está protegida. Perfeito. Né? Nem sempre uma fintech, pessoal, ela vai ser autorizada e regulada pelo Banco Central. Ela pode estar usando, sim, uma licença de um Banking as a Service, como é o caso dos nossos clientes. Então, super importante. Poxa, vi uma fintech nova, né? Quem que é o banco por trás? Quem que ela está usando? Né? Pode ser que a casca ali, a experiência, ela seja da fintech, mas ela está usando uma instituição liquidante que é, por exemplo, a do Bentley, né? Então, muitas vezes, dica importante aqui, né, Paulo? Poxa, você abre uma conta numa fintech, aí você entra ali no registrato do Banco Central e veja, peraí, não estou achando onde é que eu abri essa conta. Dá uma olhadinha, veja se a fintech não está usando como instituição liquidante essa instituição cadastrada no Banco Central, tá? Porque no final do dia, no teu registrato, vai aparecer o nome da instituição
do banco liquidante. Tá? Eu tenho visto, eu recebo no meu Instagram, nas minhas redes sociais, propaganda de, monte seu banco, cria isso. É mais ou menos assim, né? Tem uma instituição por trás e eu vou criar a minha cara, a minha marca, mas tem sempre um Bankly ou alguma outra instituição desse perfil. Perfeito. Paulo, acho que é sempre importante para o consumidor conhecer, né, pessoal, quem que está por trás, com quem que eu estou dialogando, né? Se eu tiver algum problema, óbvio que o canal de comunicação sempre vai ser a fintech num primeiro momento, mas é importante também conhecer toda a infraestrutura, né? Com quem que eu estou dialogando ali dentro do Banco Central, quem que é o banco por trás, tá? E aí o cliente, o consumidor, ele foi lá e se cadastrou, autorizou participar do Open Finance. Mas ele se arrependeu, não gostou, teve uma experiência ruim, ou simplesmente quer mais privacidade. Ele pode cancelar, ele pode desistir a qualquer momento? Pode, é sempre uma escolha do cliente compartilhar os seus dados ou não, né, pessoal? Acho que é importante reiterar aqui que a gente está muito no início do roadmap, né, do Open Finance. Então, tanto as instituições como, né, os próprios agentes do mercado ainda estão em processo de aprendizado. Não sei se vocês lembram quando a gente lançou o Pix, tinha muita dúvida, né, até um pouco de desconfiança, né, Paulo, em relação ao Pix. O Open Finance, pessoal, ele está indo para passos um pouco mais lentos que o Pix no sentido de adesão, né? Então, é importante, pessoal, não tenham medo, compartilhem seus dados, acho que é muito legal testar, né? Sempre importante. Mas, sim, está desconfortável, não quero mais, não quero mais compartilhar meus dados aqui, né? E eu posso escolher quais dados que eu vou compartilhar ou cliquei, aprovei e vai tudo? Vai tudo. Vai tudo. Então, é 0 ou 1, é tudo ou nada. Entendi. Importante isso, né? A pessoa saber, né? Perfeito. Se ela vai... Perfeito. E eu acho que você falou do exemplo da Energisa, né? E é um exemplo, acho que muito legal, ainda mais hoje em dia, que a gente está muito preocupado com essa pauta ESG, né? E o social, a gente vê muitas vezes o social como ação de caridade, né? Como ações até mesmo, ou então de diversidade interna e tudo mais. Mas eu acho que uma empresa pode impactar o social através dos seus produtos e serviços. Né? E esse é um exemplo bom, né, que você deu de como a gente pode mudar a realidade das pessoas, né, através do impacto social com um produto. Você tem outros exemplos como esse, ou mesmo que não seja ainda caso real, mas como você imagina que isso pode estar bancarizando mais gente, trazendo mais acesso a crédito mais barato, né? O caso também que você falou do plano de saúde, isso eu acho que é muito bacana porque é um impacto real na vida das pessoas. Né? Perfeito, Paulo. A Rachel, que vai palestrar aqui amanhã, vai estar com a gente, a Rachel Ma, ela tem uma frase que eu gosto muito, que é vamos, né, como executivos, crossing the bridge, né? Vamos atravessar a ponte aqui. Porque quando você olha no teu dia a dia, né, existe ali tudo que você pode fazer em termos de gerar valor para o seu produto, né? Mas o ESG, muitas pessoas, né, confundem realmente com trabalho social, caridade. Pessoal, não é bem aí. Você não vai fazer nenhuma diretriz de ESG que não for compatível ali com a jornada do teu produto, né? Então, nada mais é do que incluir ali algumas diretrizes de responsabilidade, sejam elas ambientais, sejam elas sociais, dentro daquela jornada do produto que você já está oferecendo, né? Como foi o caso da Energisa. Poxa, eu tenho um problema, viu ali o índice de inadimplência, mas também tem um problema social que afeta o meu negócio, né? Então, por que não unir aí os dois mundos, né? Trazer essa população para a inclusão digital, né? Para a inclusão financeira e poder melhorar ali todo o ecossistema. E a gente falou você falou do ESG, né? A governança também é fundamental, porque com acesso a esses dados todos, com tanta informação, né, trabalhando o dinheiro das pessoas, né, tem que ter muita governança. Né? Perfeito, Paulo. Olha, até me assusta, né, esse negócio de crie seu banco, qualquer um pode ser o seu banco. Pessoal, existe uma responsabilidade gigantesca, né, que a gente sempre tenta passar aqui para os nossos parceiros, para quem vem procurar ofertas de serviços financeiros, que tem um consumidor final ali do outro lado, tem uma responsabilidade em termos de gestão de dados. A LGPD ela é para todos, ela não é só para a instituição regulada pelo Banco Central, né? Ela afeta a todos os agentes da cadeia que estão lidando com dados. Então, antes de ofertar, né, antes de ir para esse próximo passo, acho que tem um nível de responsabilidade bastante interessante, né? Quando a gente fala, muitas vezes parece um plug and play, e é para ser mais fácil, realmente, é para ser mais fluido. Eu não vou colocar fácil, né? Para ser mais fluido. Mas no final do dia tem um grau de responsabilidade muito grande do seu ali em relação ao teu ecossistema, né? O cliente final, aos participantes ali desse novo modelo de negócio. Né? E para quem não sabe, a LGPD, né, que foi citado, é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que é uma lei
relativamente recente, né, para a história brasileira, mas que impacta muito justamente o que você pode fazer com as informações que você coleta dos clientes, né, daqueles que acessam a sua base. E tem mais uma pergunta aqui sobre os agentes financeiros, né? Quem é que promove, quem é que oferta funding, recursos para as fintechs, né? Quem é que vai lá e aporta esse dinheiro? Porque uma fintech, como o próprio nome diz, geralmente é uma empresa inovadora de pessoas que têm grandes ideias e capacidade de resolução, mas não necessariamente tem o dinheiro, né? Perfeito. Como é que funciona isso? Olha, Paulo, eu não sei se essa pergunta é mais no sentido de fintech que provê crédito a terceiros ou funding para fintech crescer. Para crescer. Acho que né? vale os dois, né? Vários dois, então acho que vale os dois. É. Pessoal, para o segundo caso, né, que é para o primeiro caso que o Paulo muito bem comentou, que é o funding para a fintech crescer, tem uma série de possibilidades, né? Os próprios fundos de investimento, eu vejo muito banco com iniciativa, né, de venture capital ali com fintechs que estão começando. Poxa, às vezes eu sou um banco tradicional bastante grande, a gente falou disso aqui, né? Tem uma oferta, tem um produto que eu não consigo hoje focar, não consigo colocar no meu roadmap, vou aportar numa empresa aqui que eu acredito, né, que tem um time legal, que tem uma proposta de valor legal, que é séria, para trazê-la, né, para alavancar esse produto. Então, tem de tudo, né, desde de fundos de investimento, desde captação ali com outros players de mercado. A gente está vendo uma forte movimento de M&A nesse mercado, né, no último ano. Acho que isso é muito saudável, né, vide o nosso próprio movimento aqui no mercado. Até para, nessa época de escassez de capital, incentivar fintechs que estão com ideias inovadoras a continuarem no mercado, né? Então, acho que isso é muito legal. Agora, para o segundo ponto, que sou uma fintech que cede crédito, né? Pessoal, também tem vários tipos de funding. Pode ser um funding próprio, né? Os empreendedores ali com capital razoável que estão querendo ceder o crédito. Pode ser através de um fundo de investimento, né? Então, essas fintechs, elas estruturam um fundo de investimento para dar crédito, né? Esse fundo, geralmente, ele é estruturado por um banco tradicional, tá? Ou, enfim, pode ser via que a gente chama de Credit as a Service, né? Que é você plugar num banco que tem essa esteira de crédito, né? Então, acho que isso é muito importante, tá, pessoal, também. Assim como eu comentei ali, né? Poxa, vocês vão abrir uma conta numa fintech, veja quem está por trás, se a fintech é regulada no Banco Central, autorizada e tal. Isso serve para pegar crédito, para pegar um cartão de crédito, tá, pessoal? Vai ali nos termos de uso, né, Paulo, que ninguém quase lê, né? Importante. Abre ali seus termos de uso e veja quem está por trás, quem são os agentes ali que estão fornecendo serviço para essa fintech, tá? Ô, Marlene, eu gosto de ler bula de remédio e termo de uso, mas eu posso até entender, quando é uma coisa pequena que você vai aderir, né, um cadastro, que a pessoa não lê. Agora, vai fazer algo grande, vai pegar dinheiro, vai oferecer dinheiro, vai ser algo importante, impactante, leia com atenção o contrato, leia os termos de uso, leia tudo com cuidado, que é importante. E só que para fazer o glossário aqui, né, M&A, para quem não sabe, para quem está em casa assistindo, Merging and Acquisition, ou seja, fusões e aquisições. Algo que está muito na moda, tem muita gente trabalhando com isso. Perfeito. E no mercado brasileiro está cada vez mais forte, com as empresas crescendo, cada vez mais empresas estão fazendo fusões, umas comprando as outras também. Exatamente. Mais uma pergunta aqui para você. Opa, estamos cheios de perguntas, estou adorando, vamos lá. Tem uma pergunta aqui que é o seguinte, olha, tem muita regulação para quem quer oferecer serviço, mas e para quem quer aderir, para o usuário? Tem que ter, qualquer um pode, eu posso chegar lá e faço a adesão automática no Open Finance, ou tem que ter algum critério para poder aderir? Perfeito. Não, qualquer um pode aderir, né, pessoal, através ali da do seu aplicativo do banco. Acho que isso é muito interessante. Eu acho que a pessoa também estava perguntando aqui do crédito, né, em si. Olha, toda vez que você pede um produto de crédito, o que acontece? Seu CPF passa por uma avaliação de crédito, né? Ou seja, cada instituição, cada empresa tem ali a sua metodologia de verificação do crédito. Seja bater em birôs, né, um Serasa da vida, seja, né, muito banco tem sua própria base de dados interna, né? Então, existe ali uma série de algoritmos ali que são levados em consideração para você ser aprovado ou não, né? Então, acho que qualquer um pode pedir. Qualquer um pode aderir ao Open Finance, né? Desde que ali seja pelo canal correto, seu aplicativo.
Mas se você não for aprovado no crédito, assim, é porque a instituição, naquele momento, não tem apetite para o seu perfil, não sei. Às vezes, não leva para o pessoal não, tá, gente? Tá, às vezes, né, olhando aí um outro tipo de cliente naquele momento, enfim. O dinheiro é limitado, né? Então, limitado. Por isso que é bom ter cada vez mais ofertas, né? Que aí Perfeito. Cada instituição vai ter seu apetite para diferentes tipos de clientes. Quando Perfeito. você tem pouco banco, pouca opção, aqui eles concentram muito, né? Então isso é importante. Agora, para concluir aqui, assim, um resumo, eu acho que é importante. Né? A gente falou muita coisa legal, mas assim, no final, quais são os principais benefícios do Open Finance e do Bank as a Service para a indústria financeira e para o consumidor? Perfeito, pessoal. A gente já falou, né, o ganha-ganha-ganha aqui, né? Eu acredito muito nisso. Acho que para as fintechs, um mundo muito mais de cooperação ali, né, dentro do ecossistema, muito mais ofertas. A gente vê uma verticalização, Paulo, dos players, né, da economia. Então, veja, as fintechs também são beneficiadas porque têm acesso ao Banking as a Service, né? Então, a gente vê assim cada vez mais indo para um horizonte construtivo, né, entre os agentes do setor. Não existe mais negócio de fintech versus banco, isso aí morreu faz bastante tempo, né? É um mundo muito mais cooperativo. E óbvio que esse mundo mais competitivo, mas ao mesmo tempo colaborativo, ele é sempre bom para o cliente final, né? Então ele está com mais ofertas ali no seu dia a dia, está com mais produtos. Lembra, sei lá, 15 anos atrás, Paulo, poxa, ia num banco, tinha 10 milhões de produtos de crédito. 10 milhões. Mas nenhum te atendia, né? Por quê? Porque ele não tinha o dado especificamente do Paulo, né? Para criar aquele produto. Então, a gente vê o consumidor final só ganhando. E só minha última mensagem, né? Consumidor final, vamos lá, pessoal. Vamos contratar um produto de crédito, vamos aderir ao Open Finance, mas sempre com muita segurança, olhando ali a instituição a qual você está abrindo a conta, lendo os termos de uso, vendo quem está por trás. Acho que é super interessante, né? Com tanta oferta. Também vamos escolher quem que vai estar com a gente nessa jornada de contratação de serviços financeiros, né, Paulo? Não, com certeza. Acho que a oferta é muito grande, vai ser cada vez maior, o que é muito bom, né? Traz mais acesso, mais gente participando desse mercado, mais empresas. E não só, a gente está pensando muito aqui, eu acho que no consumidor, pessoa física, mas também as microempresas, startups que não são do setor financeiro, né, pequenas empresas que estão também precisando de acesso a crédito, de produtos e serviços financeiros mais ágeis, elas também acabam tendo mais flexibilidade. Né? Então, você impacta o mercado como um todo, né? Não é só para o consumidor final e não só para o mercado financeiro. Aquele pequenininho, aquele empreendedor, até o dono da padaria, a startup de outro setor, ela vai se beneficiar também desse setor de Open Finance, né? A gente vê, né, as pequenas e médias empresas, né, pessoal, que são um grande motor hoje do país, com muita dificuldade ainda de abrir contas, né, nos principais bancos. Por quê? Porque muitas vezes o CNPJ não tem mais de um ano, né? Então, não tem dados desse empreendedor ali no ecossistema. Poxa, se eu puder puxar esses dados de outras plataformas, será que isso não me ajuda a tomar a decisão se eu quero, né, aquele CNPJ na minha base? Então, é isso, né? A gente falou aqui na palestra, a gente está sempre pensando muito no consumidor final, pessoal, mas existe um ecossistema gigantesco, né? Como eu falei, as PMEs, grande motor aqui do nosso país, população do agro, né, que ainda tem também bastante dificuldade de conseguir financiamento, abrir conta, né, tem esse desafio. Acho que a gente tem muito a explorar aí com o compartilhamento de dados com o Open Finance para essas populações, esses nichos ainda pouco atendidos. Enfim, sempre me perguntam isso, né? Mari, tem espaço para mais gente no mercado, mais fintech? Gente, a oportunidade tem muito ainda, muito. Né? Os dados falam por si. A gente ainda tem muito trabalho para ser feito. Parabéns pelo grande fato relevante, né? Grande mudança aí que vocês estão passando.
E quem está em casa, quem está assistindo, que se quiser conhecer um pouco mais, saber, entrar em contato com você, ver suas redes, como é que pode fazer isso para continuar acompanhando e aprendendo mais com você? Perfeito, obrigada, Paulo. Pessoal, só me seguir no LinkedIn, a gente tem bastante conteúdo relevante. Sigam o Bankly também, tem muito artigo lá, a gente faz muito esse education do mercado, né? O que é Open Finance, quem pode aderir, quais as diferenças de conta, conta pagamento, conta corrente, enfim, né? Tem tanto material lá que eu acho que é super importante. Mas, enfim, fiquem à vontade, né? Também compartilho bastante coisa no meu LinkedIn. Quem quiser me chamar para tomar um café, bater um papo, fiquem à vontade também. Legal, não, muito bom. Eu aprendi muito aqui, acho que esse é o objetivo de hoje. A gente vai passar o dia aqui aprendendo muito sobre vários conceitos ligados a esses temas. Obrigado pela participação e vou depois entrar em contato para marcar esse café. Então tá bom. Obrigada, Paulo. Obrigado, prazerzão. Prazer, bom evento, pessoal. Obrigado, muito obrigado. Tchau, tchau. Mesmo. Tchau, tchau.